Este é o quarto e último webinar do ciclo comemorativo de 90 anos de trajetória do presidente Fernando Henrique Cardoso. O tema de hoje, o título, é o legado e o futuro da política. E o propósito deste encontro é uma conversa entre gerações, distintas gerações. Geração do presidente, geração do Ronilson e da Tabata. Eles têm em comum, presidente e Tabata têm em comum o fato de que o presidente foi político profissional, Tabata é política profissional. Ronilson não é político profissional, mas é um ativista político que tem também uma formação acadêmica, tem uma trajetória acadêmica. Ele, no momento, faz mestrado em Nova York, na Universidade de Colômbia. Ele é teólogo formado pela PUC. Tabata também tem esta formação acadêmica, né? E extraordinariamente ela fez ciência política e astrofísica na Universidade de Harvard. Então há vários elementos aqui em comum entre os três participantes hoje dessa nossa conversa. A diferença fundamental é que eles pertencem a gerações distintas. No centro da nossa conversa estará a questão, a importância da política, os mecanismos que levam jovens a se engajar na política ou não se engajar na política, como é que isto foi e está sendo na experiência de cada um. Eu vou fazer aqui uma pergunta inicial, comum aos três, e a partir desta pergunta inicial nós vamos desfiar uma conversa sobre este tema. Eu começo pela Tabata, depois eu vou ao Ronilson, e por fim, o presidente Fernando Henrique fará o encerramento dessa primeira rodada. Tabata, sem maiores formalismos, e eu vou te chamar de Tabata, reconhecendo de saída que você é uma parlamentar, é uma deputada federal das mais destacadas, né, eleita em 2018. E a pergunta é a seguinte: que caminhos te levaram à política? Como é que você chegou a ela? Que dilemas, obstáculos que você viveu? E como é que você pensa essa tua trajetória pessoal no contexto da tua geração? Eu sei que a pergunta é complicada, eu só posso te dar 5 minutos para ter tempo para todo mundo conversar. A palavra é sua. Combinado. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. Começar pelo professor Sérgio Fausto, que eu muito admiro. Em seu nome, agradecer a todo o Instituto FHC pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Aproveitar e cumprimentar o presidente Fernando Henrique Cardoso, também pelo seu aniversário, que já passou, mas que ainda estamos celebrando. E cumprimentar o Ronilson, que me deu a permissão de chamá-lo pelo primeiro nome, mas que também conta com toda a minha admiração e estima. É um prazer estar conversando com vocês. De forma bem direta, eu cresci sem gostar de política. E eu acho importante dizer isso, porque isso tem uma conexão gigantesca com a última pergunta. Eu moro em uma ocupação em São Paulo, no extremo sul da cidade, em que até hoje há compra de votos. E eu digo isso sem nenhum arrodeio. Até hoje, nós temos 3 famílias que praticamente dominam a região e que ainda praticam essa compra de votos, que ainda tem uma relação com a população que, enfim, que não é muito inspiradora, que não é muito de ouvir quem está naquele território. E como filha de nordestinos, como alguém que cresceu numa ocupação, ninguém teve que me dizer que política não era para mim. Isso é algo que eu assumi. Primeiro que era uma coisa negativa e que não era para mim. E aí foram algumas coisas que foram me levando a ter uma compreensão diferente ao longo do tempo. Acho que a primeira coisa que a gente vai poder falar mais tarde é que quando a gente passou por situações difíceis, quem nos acudiu foi a igreja. Então, minha primeira lição de solidariedade foi com os vicentinos, por exemplo, que levavam compras para a gente quando a gente estava sem comida. Mas, tirando essa parte de que, e que ainda é uma realidade no Brasil, de que o Estado ele ainda é muito ausente nas periferias, eu tive contato com uma grande política pública, que foi a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que é a maior Olimpíada do mundo, que hoje, infelizmente, vem sendo muito subfinanciada, mas que um estudo já mostrou que ela transforma o aprendizado da matemática em todas as escolas que participam, e não só nos alunos que são medalhistas.
E por causa de uma professora da escola pública, a professora Simone, eu fui medalhista nas 2 primeiras versões da UBMEP, e isso me deu acesso a uma escola particular de muita qualidade em São Paulo, que fica mais ou menos 1h30 da minha casa. E acho que para vocês entenderem o que isso significou para mim, basta dizer que até então nunca ninguém tinha me perguntado o que eu faria na faculdade, ou qual era meu sonho. Meu pai, ele foi dependente químico, eu até comentei com o Ronilson que ele tinha origem paraibana, mas foi criado em São Gonçalo, no Rio, minha mãe é baiana, mas justamente por essa situação do meu pai, por essa doença que ele enfrentava, eu já tinha ouvido comentários do tipo, você e seu irmão vão ser drogados igual o seu pai. Mas ninguém tinha se dado o trabalho de dizer que a gente poderia ser outras coisas, para além de todo o preconceito e estigma que existe com a dependência química. E foi só na escola particular que isso começou a mudar, começaram a assumir que eu poderia ter um futuro diferente. E meus professores foram as pessoas que, de fato, me devolveram esse direito de sonhar. Na hora que começaram a me incentivar, na hora que entenderam que só uma bolsa de estudos, no meu caso, não era suficiente, que eu estava indo para a escola com fome, que eu estava indo sem dinheiro para o transporte, que eu faltava por causa disso. Então, eu devo estar aqui aos meus professores que tiveram essa compreensão mais ampla do que é a desigualdade, né? De que, em alguns casos, só querer não é suficiente, e aí a gente pode comentar desse mito da meritocracia que a gente tem no Brasil. Mas avançando, dado que o tempo é curto, foi por causa dessa oportunidade que eu pude me engajar em Olimpíadas de Ciência, que não são as Olimpíadas de Esportes que a gente estava assistindo, mas são tão legais quanto, então, de astrofísica, química, robótica e por aí vai. E assim ganhei bolsa em 6 faculdades americanas e me formei em Harvard em Ciência Política e Astrofísica. E aí o porquê da ciência política, né? Quando eu cheguei em Harvard, eu ainda queria ser astrofísica. Não porque eu tivesse muita ideia do que fazer um cientista, mas porque eu tinha aquilo na minha cabeça de que a educação era a minha tábua de salvação. E no meu caso eram as ciências, eram as Olimpíadas. As Olimpíadas de astronomia, de matemática tinham mudado minha vida e eu sabia que eu era boa naquilo, então eu achava que esse era o meu caminho. Só que aí eu cheguei em Harvard pouquíssimas semanas, alguns meses depois da gente ter perdido meu pai de uma forma muito trágica. E aí, àquela altura, eu estava numa situação completamente diferente de pessoas que eu amava e amo muito, de vizinhos, familiares, pessoas próximas, e já tinha perdido amigos para o crime e para a violência, conhecia amigas que estavam grávidas, que já tinham engravidado, amigos que tinham saído do ensino médio. Então, eu nunca tive condições de acreditar nessa história de que quem quer consegue. Então, eu cheguei na faculdade com esse questionamento de eu tive muita sorte, a vida me permitiu quebrar o ciclo da pobreza, mas no meu território fui só eu, sabe? O que eu faço? E as pessoas que não tiveram oportunidade? E esse tanto de talentos que a gente está jogando fora? E aí foram me convencendo que em ciência política eu ia encontrar as respostas. Inicialmente eu queria estudar educação, porque eu já entendia que a educação era o caminho. Em Harvard não tinha, mas eu fui para a área de ciência política muito com essa angústia. E aí uma coisa foi levando a outra. Desde os 15 anos que eu trabalhava em um projeto que a gente criou para preparar alunos de escolas públicas para Olimpíadas do Conhecimento, também para os vestibulares, e essa experiência em sala de aula, junto com a experiência que eu fui tendo na faculdade, de poder trabalhar com secretarias de educação, poder viajar pelo Brasil, foi me mostrando uma coisa que eu carrego até hoje, que é, se a política e os políticos não mudarem, a educação não muda. Então, foram alguns anos, dos meus 15 até os meus 24, para eu, não sei se quebrar todo o preconceito em relação à política, mas para eu começar a entender que a mudança estava ali, eu gostasse ou não daquilo. E aí eu comecei a ir atrás de conhecimento, porque era uma coisa tão, assim, distante para mim, entender o que era política, entender o que eram os partidos, entender o que era esse mundo. E aí, em 2017, a gente fundou o Movimento Acredito, que até hoje é uma ponte entre a sociedade e os partidos políticos, que, via de regra, não vão falar com alguém, sabe? Quem era Tabata na fila do pão querendo se candidatar. E aí chegaram lá mais de 100 jovens, 30 foram candidatos pela primeira vez, 4 foram eleitos, então, senador Alessandro Vieira, deputado Felipe Rigoni, deputado Renan Ferreirinha, que hoje é secretário municipal no Rio, e eu. E desde então o movimento vem crescendo, e enfim, estou nessa labuta há 2 anos e meio. Acho que meu tempo já terminou, mas só para responder a última pergunta, eu acho que é um pouco disso tudo, assim, para quem não vem de família importante, para quem não vem de família rica, para quem, por alguma razão, não cresce dentro dos partidos, a política é muito assustadora.
Primeiro que a gente tem uma visão muito negativa de, você liga a TV, escândalo de corrupção, uma galera que não parece contigo, sabe? É muito raro ver uma mulher, ver um negro, ver um periférico ocupando esse lugar. E aí, quando a gente tenta entrar, tem muita barreira, assim, muita, muita mesmo. Mas eu acho que toda causa leva à política, seja ela contra a corrupção, do meio ambiente, por mais mulheres, mais negros na política, e a minha causa pela educação me levou à política. Então, acho que é isso para a gente poder começar. Legal, Tabata. Ronilson, quais foram os teus caminhos, não para a política profissional, mas, digamos, para o ativismo social, e como é que você vê essa relação entre o ativismo social e a chamada política institucional? Tem um caminho semelhante aí com relação à escola, acho que tem uma porta de entrada importante de grêmios e organizações. Eu sempre tive, por alguma razão, eu sempre tive essa inclinação e interesse por organizações de movimentos, de coletivos, e trabalhar de alguma maneira com causas que eu achava que era interessante, inclusive dentro da escola. Então, acho que foi um start interessante e, obviamente, eu acho que tem um papel fundamental de professores, né? Daqueles que, de alguma maneira, quando vem em você um potencial e algo que pode ser interessante nesse sentido, inspira e motiva, e eu acho que isso faz meio que um divisor de águas, assim. Então, eu tenho professores que eu não recordo o nome, mas eu sei a contribuição que ele teve, às vezes, com uma frase, com uma indicação de leitura, com uma motivação, com um encorajamento para determinadas atitudes. Então, acho que a escola teve um papel importante. Eu acho que o segundo ator ou agente importante para me levar para esse caminho, eu acho que já foi mesmo a igreja, tanto pela presença da igreja na minha formação, na minha adolescência para a juventude, quanto na organização política mesmo. Eu tive a sorte, digo a sorte porque não tem sido fácil, né? Mas eu tive a sorte de ter amigos e conhecer lideranças evangélicas progressistas muito interessantes, que foram muito próximas de mim e que me inspiraram muito politicamente, que me apresentaram um pouco esse caminho dessa conexão entre a igreja, a religiosidade, a perspectiva bíblica para a perspectiva social, né? E como essas coisas elas estavam de alguma maneira conectadas. Então, acho que eu tenho um pouco eu tenho uma gratidão por essas lideranças que de alguma maneira que viraram a minha chave sobre vários aspectos, tanto na perspectiva evangélica quanto na perspectiva católica, na influência da teologia da libertação, aí num contato mais pela literatura e dessas lideranças evangélicas na organização de movimentos estudantis, de movimentos evangélicos estudantis, mas que tinha uma ação social muito forte. Então, acho que tem uma confluência de questões, pessoas que vêm e vão, que de alguma maneira te inspira, e depois acho que parte dessa experiência, né, muito que a Tabata colocou no campo da educação e da escola, eu tive muito com relação aos movimentos sociais. Eu acho que os projetos sociais, os movimentos sociais, para mim, foram muito importantes, seja em São Gonçalo, seja quando eu começo a ter experiências com movimentos e coletivos e projetos no Rio de Janeiro, na capital, no caso, né? Eles foram muito importantes para mim para essa formação política. Eles preencheram um pouco desse vácuo que, de alguma maneira, não foi preenchido na escola, ou mesmo quando acabou o meu período de ensino médio, tive uma grande lacuna entre o ensino médio e a universidade, depois de 2 ou 3 tentativas e saídas por várias razões. Essa lacuna ela foi preenchida, muito preenchida por movimentos e organizações que, de alguma maneira, estimularam a ideia do advocacy, do trabalho. Em São Gonçalo, nós tivemos muitos trabalhos de advocacy, era bem interessante. Eu lembro que com, sei lá, 18 anos, eu organizei um debate gigantesco em São Gonçalo, queria pensar o Brasil. Eu lembro até hoje de eu indo na sede do IBGE convidar o Simon Schwartzman, que era presidente do IBGE na época, para ir em São Gonçalo, e eu tinha falado por telefone. Quando eu cheguei lá para convidar ele, a secretária falou, tipo, você que falou no telefone, você que está organizando o evento, e tudo era muito grandioso, né? Tipo, para discutir o Brasil, então, discutir o Brasil em São Gonçalo, e ainda levar o presidente do IBGE. Então, mas era uma experiência muito interessante, né? Depois de movimentos de monitoramento de políticas públicas em São Gonçalo, de acompanhar o processo legislativo. Então, isso foi um pouco pavimentando o meu caminho até, evidentemente, eu chegar na universidade. Isso
isso convergir com outras experiências. E acho que tem as experiências e as inspirações de liderança e movimento negro também. Eu acho que o movimento negro tem um papel importante no sentido de ajudar a identificar as sutilezas da problemática racial no Brasil e como ela é. Acho que a gente vai, de alguma maneira, em alguma pergunta isso vai aparecer, mas como que ela é fortemente transversal nos grandes dilemas da sociedade brasileira. Acho que essa virada de chave de conseguir enxergar nossos dilemas, nossas dificuldades, nossas desigualdades a partir desse crivo, colocando isso, vendo isso como um arcabouço de onde muitos dos nossos dilemas surgem, foi uma virada de chave importante. Então, eu acho que esse é um pouco da minha jornada. E eu acho que o que vai também, de alguma maneira, surgir na nossa conversa é que há essa relação, acho que um pouco ambígua com relação à política e à nossa geração, pelo menos a minha geração, mas eu acho que a relação é muito mais ambígua da compreensão da política do que propriamente da participação e do interesse. Eu acho que é isso que a gente pode falar um pouco mais. Mas, para mim, particularmente, essa é um pouco a minha jornada, né? Como eu chego até aqui, onde eu estou. Muito legal, Rony. Até para suprir aqui uma lacuna que eu deveria ter dito logo ao início, para localizar as pessoas. Você já disse, você é de São Gonçalo, cidade próxima à cidade do Rio de Janeiro. Você é da Igreja Batista e você é pastor auxiliar Nessa igreja. nesta igreja. Você vem de família batista ou você é Não. que entra na igreja? Eu sou o primeiro da minha família a entrar na igreja. Venho de uma família de religião de matriz africana, uma família umbandista, e eu criei até a metade da minha adolescência. Depois eu faço uma transição para muito. Isso tem muita relação com as minhas amizades, né? Meu ciclo de amizades eram quase todos. Aliás, essa história é bem interessante, porque embora nós fomos os primeiros a morar na área onde eu cresci, perto do Shopping São Gonçalo, lá perto da BR, e tinham pouquíssimas casas e a minha família era umbandista, e tinha umas outras 3 casas em que as pessoas eram evangélicas e o interessante dessa experiência é que essa vizinhança, essa relação sempre foi muito harmoniosa. Digo interessante porque hoje a gente tem um contexto que mostra exatamente o contrário. Mas eu tive uma experiência de um crescimento, de uma relação muito, muito harmoniosa. Quer dizer, os nossos pais não interferiam nessas relações que a gente tinha por causa da perspectiva da religiosidade. Então, minha transição foi muito tranquila, né, para a igreja, por causa do ciclo de amizade, etc. E aí, posteriormente, minha família vai se convertendo, minha mãe se converte, depois outros membros da família se convertem, mas essa é a minha origem, né, dessa transição. Muito bom, muito bom. A gente volta a isso. Presidente, sua vez. A pergunta é a mesma, só pode comentar vários dos aspectos aqui levantados pela Tabata e pelo Ronilson, mas para o senhor, como é que se deu essa socialização no mundo da política? Eu nasci nele, né? Meu pai era depois deputado, era general e tal. Meu avô também era general. Enfim, meu bisavô foi governador de Goiás do Império. Então, o estranho em mim, no meu caso, não é a política, é a universidade. Como é que eu passei a me interessar mais pela vida acadêmica do que pela vida política? Era natural que eu participasse da vida política na casa da minha avó. Havia muita discussão entre os primos, os parentes, todos. E na hora do cafezinho era de briga política, geralmente, e tal. Enfim, cada um tinha participado da República, meu avô, da Revolução de 22, 24, meu pai, meus tios e tal. Enfim, o difícil para mim era não estar amarrado pela vida política. Meu pai foi transferido para São Paulo, não era militar, eu vim com ele, e eu fiz a vida em São Paulo. E aqui eu entrei na universidade, eu não queria ter nada a ver com política real, de partidos, essa coisa toda. Foi pouco, e não fui, eu fui acadêmico. Depois que eu virei, por quê? Por causa da ditadura militar. Eu fui para o exílio, para o Chile, porque pensava de forma autônoma, isso não era permitido, e havia muita confusão, achava que eu era comunista, por aí.
Então, te etiqueta de um certo jeito, você fica ligado mentalmente a partir do dono do poder, como se fosse da esquerda, e mesmo que você seja ou não seja, você acaba tendo mais contato com os que são contra, e eu era bastante contra o regime autoritário, apesar de minha família ter ligações militares, né? Bom, eu fui para o Chile, mas eu voltei do Chile e fui para a universidade de novo, e trabalhei com Prebisch na CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina. Bom, e, na verdade, a minha dificuldade que eu tive era me manter na vida acadêmica, não ir para a vida política. E, apesar de que o que foi a Tabata que disse que eu sou político profissional, eu não sei alguém falou aí, eu não sou profissional. Eu não sou político profissional. Eu fui político acidental, digamos assim. É claro que esse acidente teve peso. Foi um acidente prolongado, né, presidente? Durou bastante tempo. Durou bastante tempo. Durou tempo. Mas eu não queria viver a vida institucional da política, nada disso. Eu tinha ligações com os movimentos sociais. Como sociólogo, eu conhecia a realidade. Eu estudei negros do Brasil, especialmente. Trabalhei bastante sobre a questão de preconceito de raça no Brasil. Entrei em contato com comunidades de negros e conheci, não é de ouvir falar, favela de São Paulo para o Sul, conheci muitas favelas, foi pesquisa nas favelas. Enfim, tinha a noção de como é que é o povo brasileiro e como é diferente a vida do povo da vida dos que são donos do poder, né? Bom, e como é que eu fui parar depois na coisa acadêmica? Foi por causa disso, em oposição ao governo militar, autoritário, que havia no Brasil. Então, aí eu entrei em contato com muitas pessoas, sobretudo com um grupo que era mais ligado ao Partido Comunista, chamado Revista Fundamentos. O dono era o Caio Prado. Caio Prado Júnior, que enfim, é uma família bastante importante aqui de São Paulo da época. E o Caio Prado tinha uma revista chamada Fundamentos, que era independente da esquerda partidária, mas que te juntava intelectuais de todo tipo, né? Bom, eu estava na universidade, eu queria ser professor só, e a vida inteira. Eu virei senador porque, a uma certa altura, eu estava envolvido em muitos movimentos estudantis e sempre tive muita ligação com os mais jovens e tal, e com a vida acadêmica, mas política universitária e tal. Havia muita luta política nessa época. E meu pai era muito ligado aos movimentos de emancipação nacional. O petróleo é nosso. Formar a Petrobras, a Eletrobras, essa coisa toda. Então, o gancho era mais ou menos direto do movimento social com o movimento político, né? Mesmo assim, eu não fui. Meu pai foi deputado, eu fui ao Rio uma vez, eu fui à Câmara Federal uma vez na vida. Fiquei aqui em São Paulo, estava na universidade. Eu queria mesmo era ser catedrático. Fui. Bom, mas logo que me aposentaram compulsoriamente. Durou muito pouco meu casamento com a universidade, porque me aposentaram compulsoriamente. Eu aí formei uma organização de pesquisa fora da universidade, chamada SEBRAP, financiada por quem tinha dinheiro, a Fundação Ford, que deu o dinheiro inicial, e alguns amigos brasileiros que deram alguns recursos para nós trabalharmos em pesquisas sociais. E nessa qualidade, ao mesmo tempo que nós fazíamos pesquisas sociológicas, nós fazíamos também pesquisas mais tecnocráticas. Por exemplo, a construção do metrô de São Paulo. O SEBRAP trabalhamos como contratado para fazer algumas pesquisas relativas ao uso do metrô, não sei o quê e tal. Enfim, nunca foi, não ficamos apenas na coisa estratosférica das teorias, que a minha formação é forte nessa área, né? Mas não nos limitávamos a isso, visão concreta da realidade. Bom, por que eu virei mais tarde político? Eu virei político pouco a pouco. Meu pai já era, meu avô também, no tempo do Império, e meu bisavô foi governador de Goiás no tempo do Império. Então, a política, para mim, não é uma coisa estranha. O estranho é não ter sido político desde logo. E terminada a vida acadêmica, a vida, digamos, parlamentar, voltar para a vida acadêmica, tentar fazer alguma coisa na vida acadêmica. Isso que é estranho, mas normal é que eu ficasse a vida inteira tentando querer poder. Bom, deixa eu lhe provocar aqui, porque esse é um tema interessante, que é o tema das transições aqui. O Ronilson falou da transição dele, né, de uma família cuja religião era de origem africana, umbandista, a transição para a religião batista, essa transformação. O senhor também viveu essa transição do acadêmico para o político, né?
o senhor estranhou muito a política partidária quando entrou? Isso foi difícil, essa adaptação? Porque eu queria também perguntar em seguida para a Tabata, como é que é essa aterrissagem no mundo partidário, né? Como é que foi para o senhor? Veja, eu, como eu disse aqui, eu nasci numa família que tinha ligação com o Estado. Quando havia partidos, havia partido. Meu pai foi do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Na verdade, nunca foi de alma, mas era um partido nacionalista, a favor do crescimento do país e tal e coisa. Minha família é ligada ao Getúlio Vargas, muito bem. Então, o que se chama de populismo hoje, para nós era normal. Tinha que haver populismo, tinha que haver participação, a integração do povo na vida nacional, no Estado e tal. Então, na verdade, eu fui treinado por um sociólogo chamado Florestan Fernandes. Ela foi meu grande ídolo. Foi a pessoa que me ensinou sociologia, não sei o quê e tal. Eu entrei na USP, eu tinha 17 anos. E a USP, naquela época, a Faculdade de Filosofia, era, ao mesmo tempo que ligada ao Jornal Estado de São Paulo, do Mesquita, era muito dos europeus, dos franceses. As aulas eram dadas, no meu tempo, em francês. O Roger Bastide e outros mais, vários professores davam aula na língua deles, né? Bom, eu sabia, eu aprendi francês de pequeno, então eu tinha mais facilidade para isso aí. Mas eu resisti muito, mesmo, né, quando meu pai já era parlamentar e, portanto, ativo na vida política, eu estava na vida acadêmica. Por que eu fui parar na vida política? Por causa de uma violência do Estado que me expulsou do Brasil. Pois é, mas como é que foi o seu primeiro contato, digamos? Porque aí chega um momento em que o senhor, digamos, começa a conviver com Ulisses, com Tancredo, Sim, com gente que já era, digamos assim, raposas antigas da política, e o senhor era ainda um noviço na política institucional. Bom, primeiro, essas pessoas eram líderes fortes aqui no Brasil, contra o regime dominante do Brasil, autoritário, não sei o quê e tal. E como é que eu comecei a vida política? Comecei assistindo comícios. Comício, para mim, era uma chatice, para você falar português claro e franco. Por quê? Uma falação sem parar, não sei o quê e tal. Mas eu aprendi como é que falava, não sei o quê e tal. E como um montão de ficava nervoso, falava rapidamente ir embora para o hotel, para jantar e tal. Bom, então eu via a política uma coisa estranha a mim, naquela época, né? Bastante estranha. Depois você vai se acostumando. Eu nunca fui dado muito a comício por causa do estilo de gritaria, não é meu jeito, mas enfim, eu sabia fazer gritaria, senão eu não ganhava, não tinha voto, né? Bom, eu concordei com um grupo de intelectuais, artistas, escritores e tal, de ser candidato a senador para ser suplente, com voto próprio, do Montoro, que era o governador de São Paulo. E fui eleito. Quer dizer, ele ganhou a eleição, teve mais votos que eu, mas a chapa era única, sublegenda se chamava. Então, eu tinha uma sublegenda. Eu fui senador suplente com voto próprio, né? E quando o Montoro resolveu ser governador, não mais senador, automaticamente, eu estava nos Estados Unidos dando aula. Eu estava dando aula, eu creio que nessa época eu era professor na Califórnia. Era na Califórnia. Bom, eu sabia que eu ia ser senador, porque o Montoro ia ser candidato a governador e ia ganhar a eleição. Eu saí da Califórnia, pode dizer assim, para o Senado. Quando cheguei no Senado, eu estranhei muito, porque a primeira visão que eu tinha é aqueles velhos. Não, primeiro, não eram tão velhos assim, segundo, eram pessoas, alguns bem interessantes, conversavam, sabiam das coisas, né? E eu me dei bem, dei bem. Eu já tinha tido algum contato, quando eu era do Conselho Universitário, fui eleito representante dos antigos alunos do Conselho Universitário. Então, a vida mais ou menos politizada da universidade era frequente já, né? Mas eu não estava querendo fazer pesquisa. Bom, aí fui ver. Presidente, deixa eu cometer aqui a suprema indelicadeza de interromper, mas é para pegar este gancho desta chegada do senhor no Senado. Eu queria levar a conversa para a Tabata. Como é que é, Tabata, a sua chegada na Câmara dos Deputados, né? Porque você é jovem, você é mulher, você não tinha nenhuma experiência política, você se elegeu pelo PDT, você entra em conflito dentro do PDT em torno da reforma da Previdência. Você chegou a um momento de falar assim, eu fiz um erro terrível, fiz uma tremenda de uma bobagem, eu quero cair fora disso aqui.
né? Ou não? Como é que foi essa aterrissagem aí? Foi muito turbulenta? Turbulenta, sim. Acho que eu vou começar por aí. Acho que tem duas coisas que eu não consigo separar da minha experiência, que é, eu fui eleita em um dos momentos mais polarizados da nossa política recente. E eu sou jovem e eu sou mulher. Então, isso moldou muito a minha experiência e vem moldando muito a minha experiência no Congresso. Acho que sobre a polarização, primeiro que eu chego com uma esperança de que aquele clima agressivo da campanha ia ficar na campanha, o que eu vi nas ruas. E, de repente, eu vejo que não, que as pessoas estão dispostas a dobrar a aposta, a subirem um tom. E aí tem gente se xingando no plenário. E aí, desde os meus primeiros meses de mandato, eu tenho que aprender a lidar com ameaças de morte, com ameaças de estupro, com xingamentos extremamente pesados. Então, essa violência não estava na conta. E eu acho que se tivesse, talvez eu não tivesse entrado, para ser muito sincera. Porque é muito duro. Eu tento levar tudo com muita leveza, porque eu brinco que a vida já é muito dura. Mas quantos dias eu não chorei e fiquei com medo porque eu recebi uma ameaça concreta. Então, acho que essa violência, essa polarização vem marcando muito. E aí, por outro lado, eu chego lá e eu vejo que eu posso contar com alguns excelentes parceiros. E que isso não tem muito a ver com o fato deles terem acabado de ser eleitos ou não. Que tem algumas pessoas que estão lá há décadas, com quem eu aprendo, quem eu admiro e que pensam o Brasil. E aí tem pessoas que chegaram junto comigo que fazem o oposto disso. E que fazem as mesmas práticas antigas no sentido, sabe, dessa coisa da corrupção, dessa coisa de você vender o voto. Então, acho que essa polarização vem marcando muito a minha experiência, mas também com algumas surpresas positivas. E o fato de ser mulher, isso tudo se encontra na votação da reforma da Previdência. Porque eu cheguei muito ciente e talvez também não tendo essa visão de que eu sou política. Eu atuo hoje como deputada federal, agora o que eu sou mesmo é ativista pela educação. E se em algum momento mais para frente eu não estiver na política, eu vou estar trabalhando com educação. Essa é a única certeza que eu tenho. Então, quando eu chego na política, eu tenho, e essa é a maior clareza, que eu não estou disposta a vender minha convicção, a, sabe, fazer o que parece mais popular no Twitter, porque é isso que eu tenho. Eu tenho um medo real de daqui a alguns anos, se eu fosse votando de acordo com a maré do Twitter, do que é mais compreensível, popular naquele momento, eu olhar e não me reconhecer. E tem uma vida para além da política, sabe? Tem uma visão de mundo, enfim, tem quem eu sou. Então, na votação da reforma da Previdência, foi um pouco disso. Eu tinha uma compreensão muito grande da necessidade daquela reforma. Inclusive, me filiei ao PDT, porque, enfim, naquele momento de campanha, para se diferenciar do PT, o PDT apresentou muito uma candidatura que combinava responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Eu continuo sendo uma grande admiradora do que, sabe, esse grupo político, na figura do Ciro Gomes, fizeram no Ceará e fizeram em Sobral, especialmente no que diz respeito à educação. Mas aí as coisas mudam, mas aí o PDT perde a eleição. E aí agora você tem que fazer oposição ao Bolsonaro e, se possível, ocupar o lugar do PT. Então, foi esse o azar que eu dei, assim, entre aspas, porque num movimento político de ocupar, de receber os votos que eram do Lula, o Ciro faz o movimento de ir para a esquerda e ver na reforma da Previdência uma oportunidade de demarcar isso, mesmo que para isso ele tenha que me ligar no dia, como aconteceu, e dizer que, olha, você está certa, mas a política é assim, e a gente tem que votar contra. E eu, não, a política não é assim para mim, porque se for assim, eu não quero estar aqui. E aí é esse contexto da polarização que eu acho que vem marcando muito o meu mandato. E aí, por outro lado, eu sou mulher. E aí, usando português, claro, enfim, eu não sou muito alta, eu tenho um tom de voz mais manso, olham para mim e vem uma menina. E aí falaram, não, essa daí tem aqui um terço da bancada votando, mas o alvo fácil é a Tabata. E aí começa, assim, uma enxurrada de ameaças, de xingamentos, de destruição de reputação mesmo, que tem um aspecto muito forte do machismo, e isso a gente vê nos comentários, em que minha vida pessoal, a cor do meu batom, a minha aparência entram em jogo, muito mais do que os argumentos, mas também tem um contexto da polarização. E aí eles erraram, porque se eu fosse só uma menina nesse sentido pejorativo, eu não tinha saído de onde eu saía, eu não tinha feito o que eu fiz ao longo da minha vida. Eu fui forjada muito na base da porrada, mas fui forjada, sabe, a ter coragem. Então, eu acho que é isso, assim, se eu já pensei em desistir, já. Mas se eu já cheguei a considerar de verdade, vou desistir, não. Porque apesar da polarização, da violência, do machismo, de tudo isso que está, como a gente diria assim no Nordeste, está rançoso na política,
Eu ainda acredito que aqui que acontece. Em nenhum outro lugar eu teria tido a oportunidade de aprovar uma emenda ao Fundeb que vai fazer com que, pela primeira vez, tenha recurso olhando para a qualidade da educação. De, sabe, encampar uma luta que eu estou há mais de um ano pela conectividade de alunos de baixa renda. De conseguir, de fato, como a gente conseguiu que no edital do 5G estejam as escolas. Então, assim, você vai vendo mudanças muito concretas. Aí você fala, vale a pena. Então, enquanto eu aguentar o tranco, vou seguindo por aqui. Conte com o nosso apoio para, digamos, dar sustentação para essa imensa coragem que você tem. Falando em coragem, Ronilson, a Tabata falou de violência e falou de medo, né? E ela é uma parlamentar, isso ainda representa, digamos, algum grau de proteção no Brasil, né? Você passou a fazer ativismo social em São Gonçalo, que é uma região violenta do Estado. Você é negro, os negros são alvo da violência do Estado brasileiro, não é segredo para ninguém isso. Como é que você lidou com esta questão, digamos, do medo, do risco e da violência na tua trajetória como ativista? De que maneira ser evangélico foi digamos, te deu alguma rede de proteção, ou se há uma conflagração de tal ordem entre os diferentes segmentos da comunidade evangélica que tem muito, digamos assim, o fogo amigo é o mais perigoso de todos, se é que ele é amigo. Bom, com relação a São Gonçalo, eu acho que eu só passei a ter noção do risco, do grau, da violência, etc., mesmo olhando para São Gonçalo, curiosamente, depois que eu saí de São Gonçalo. Uma parte da minha vida que eu saí de São Gonçalo e passo, primeiro morando em São Gonçalo, mas atuando muito no Rio, inclusive com os movimentos, coletivos, organizações, etc. E depois morando efetivamente no Rio de Janeiro. Então, aí eu começo um pouco a olhar de fora e ter um pouco a dimensão da consciência do nível e do risco que é em São Gonçalo. Por exemplo, o que eu fazia de monitoramento de políticas públicas e acompanhar e afrontar e fazer críticas com relação a algumas propostas parlamentares e alguns parlamentares, né, muito ligados com definitivamente ligados com o crime em São Gonçalo e tal, isso eu não faria, né, se eu tivesse aquela consciência. Enquanto eu estive em São Gonçalo, de alguma maneira talvez esse ímpeto da juventude, né, essa transição da adolescência para a juventude, que dá para fazer tudo, né? Vamos para cima, vamos mudar, e são propostas e alternativas. Eu peço a Deus para nunca perder essa coragem. Você vai dosando a coragem com a responsabilidade, né, com relação a alguns riscos. Mas quando eu saio, né, em outra fase, com mais maturidade, eu vou tendo noção do quanto esse risco existe. Eu sou muito mais cauteloso. Eu tive riscos diretos e indiretos, diversos, seja pelas redes sociais, ou seja por ameaças diretas. Eu já tive muitas ocasiões de eventos ou de atividades em que eu sei que policiais ou pessoas ligadas a policiais me filmavam, ou falando, ou definitivamente me intimando, meio que mirando o que eu estava fazendo, etc. Mas eu sempre, você falou da rede, né? Eu sempre tive, eu ganhei esse senso de responsabilidade. Eu tenho uma rede que eu considero muito confiável, não só no sentido da proteção, porque a verdade é que nesse campo nós estamos todos vulneráveis. Eu acho que a gente demorou para aprender isso. Eu acho que o assassinato da Marielle meio que ensinou isso para muitos de nós, muitos ativistas, inclusive, né? O quanto que esses caras que lidam com esse nível de violência estão dispostos e prontos para fazer qualquer coisa a qualquer momento. Era muito interessante, né, que até então a gente sempre considerou, por um lado, a gente está afrontando tanto a violência do Estado quanto a violência do crime organizado em confluência com o Estado, mas a nossa vida está toda exposta, né? A gente coloca no Facebook que a gente vai fazer um ato em lugar tal, a gente vai fazer uma mesa em lugar tal, todo mundo sabe onde a gente está, tudo que a gente faz é muito público. Por quase 2 anos eu fazia, era uma das pessoas que coordenava uma aula pública que a gente fazia
na Cinelândia, no Rio de Janeiro, e aí, em cada aula a gente tratava de um tema que tivesse a ver com a cidade naquele momento. Então, nós fizemos muito com relação às ocupações, com relação aos grandes eventos e os deslocamentos, né, feitos que aconteceram no Rio de Janeiro por conta dos grandes eventos, a ocupação do Exército, né, nas favelas do Rio de Janeiro, temas que eram sempre muito pertinentes dentro do contexto da cidade. Então, só que, ao mesmo tempo, todos nós estamos muito vulneráveis, mas, simultaneamente, é uma rede muito solidária, no sentido do afeto, do cuidado, no sentido, inclusive, desse suporte emocional, que é isso mesmo, né? Um pouco como a Tabata colocou, de como a sua vida se torna isso. Quer dizer, você está no café da manhã, você está almoçando e você recebe um vídeo de alguém que quer saber se você pode fazer alguma coisa de um assassinato que acabou de acontecer, né? De uma operação policial em que claramente um policial atingiu uma criança, por exemplo, e os pais não conseguem ter acesso ao corpo. Quer dizer, lidar com essa realidade, ela é muito temerosa. Mas para fechar, o cálculo que você faz é que ou você torna isso de uma maneira enfrentável, ou você não faz mais nada, né? Porque, enfim, a segurança nesse sentido é um privilégio nesse aspecto. Eu vou te pedir, não agora, porque agora eu quero passar a bola para o presidente Fernando Henrique, mas o segmento evangélico, no segmento evangélico, há uma maioria conservadora. Você faz parte de o que genericamente se poderia chamar de uma minoria progressista no mundo evangélico. Eu queria que você olhasse, digamos, nos ajudasse a entender como é que se dá a luta política dentro desse grupo. Mas, já que nós estamos falando aqui de medo, violência e tal, presidente, o senhor já sentiu medo fazendo política? Quer dizer, esta ameaça ao senhor, em algum momento, o senhor a sentiu? Ou a política para o senhor, digamos, transcorreu de maneira mais tranquila, para dizer de alguma maneira? Não, infelizmente, eu senti muito medo. Na época do regime autoritário, militar, tocava campanha à noite da casa, você não sabe o que é, e a polícia vai te prender. Eu fui ao BAN chamava-se Operação Bandeirantes. Fui depor lá. Eu vi gente torturada. Claro que eu tinha medo. Né? A experiência não é só verbal, não. As pessoas podem pensar que sim, mas não. No meu caso, foi concreto, eu vi, eu senti. Né? Havia problemas. O fato de ter ligação de família não protegia, ou pelo menos eu não usava como proteção. Pode ser que protegesse, mas eu não usava como proteção. Eu fui da oposição ao regime autoritário. E, por consequência, eu senti o peso do autoritarismo. Eu acho que, mesmo por ser, hoje não existe uma situação semelhante, pode ser que haja violência ocasional ou violência social. Isso existe permanentemente. Né? No caso, havia violência política, específica, aqueles que eram considerados inimigos do regime. E tinham que ter medo, porque matavam, torturavam, né? Batiam, era uma coisa violenta. Então, você que pensa que a política é só flores, não é verdade. Né? Quando você chega a existir um parlamento, você vai para o parlamento, é outra coisa. Tem diferenças, não sei o quê, você tem proteções, tem instituição, não sei o quê. Muda a qualidade das questões. De modo que, para mim, a minha experiência não foi só a experiência do parlamentar, do professor universitário, tudo bem, mas naquela época não tinha essa distinção, não existia para os torturadores. Eles pegavam a pessoa e batiam para que você dissesse o que eles queriam ouvir. Em mim nunca ninguém me bateu, nunca ninguém me pegou fisicamente, né? Apenas fui instado a depor, não sei o que lá, fui processado, essa coisa toda. Mas a vida política era perigosa. Eu acho que hoje, na média, é menos perigoso. O que você tem hoje é violência social. Naquele tempo tinha violência, além da social, a violência política. Eu nunca sofri violência social, por razões óbvias, né? Então, não. Mas a violência política havia, né? E talvez quando está gozando dos direitos democráticos, você não percebe a importância disso. Mas quando você começa a perder, você percebe na hora. É coisa complicada, pode ser muito pior do que hoje, porque além da violência social, você vai ter a violência política. Então, tem que evitar que haja uma situação
não democrática. Agora, a violência social tem que evitar, não, tem que lutar contra. É fácil e dificílimo, porque está incrustado na cultura, na formação das pessoas. O modo de falar já é um modo autoritário, né? Se a pessoa é negra ou se é mulher, sofre discriminação. E não adianta você querer não sofrer, porque não fazer, você pessoalmente, pode ser. Eu tento não fazer, mas você, de repente, sem perceber, você faz, porque você foi criado de um modo tal que a sua presença na vida já te leva a uma posição que pode constranger o outro. Não é? Enfim, eu acho que é importante que a gente se jogue na vida. E não, alguém falou, acho que foi o Ronilson, a questão de que escolha política, não sei o que e tal. Mas isso para mim conta menos, de que partido tal, partido qual, como é que a pessoa funciona? Ela funciona democraticamente? Ela tem noção das desigualdades sociais? Ela luta efetivamente contra isso? Isso vale mais do que saber se é do partido tal ou qual. Porque é claro que há partidos que pretendem ter uma posição. Mas mesmo quando pretendem ter uma posição mais avançada, há pessoas que são atrasadas, que têm uma visão que não corresponde aos ideais democráticos. Isso eu acho que conta mais você ter pessoas que correspondem ao ideal democrático do que ter afiliações partidárias de tal ou qual tipo. Eu nunca fui muito ligado nesse sentido à questão partidária. Eu sou de um partido, claro, fui presidente da República, não sei o quê, mas nunca discriminei por causa em favor do meu partido. Depende de ver qual é a posição da pessoa. Você tem que procurar conversar, sentir o outro lado, sentir todos os lados, né? Então, eu acredito que seja importante você ter essa capacidade de falar. Uma coisa interessante, quer dizer, eu não sou de tirar lições morais de quase nada, mas enfim, mas aqui tem em tudo que vocês disseram, tem um elemento essencial da política, né? Coragem. Quer dizer, não se faz política sem coragem, sem se jogar, sem se expor e sem correr riscos. Isso é fundamental. Tabata e depois Ronis, o presidente tocou nesse tema, digamos, de preconceitos que são preconceitos estruturais da sociedade brasileira, né? Com relação à raça, no recorte de gênero. Essa é uma agenda que vai ganhando expressão, tem ganho expressão na sociedade. Eu não sei até que ponto ela consegue, proporcionalmente, até o momento, ganhar expressão no parlamento, na política. Como é que você sente essa questão, digamos, das chamadas questões identitárias e a sua vinculação com uma agenda que tem a ver com o bem comum? Educação, por exemplo, né, que é a tua causa. Né? Ela é uma educação, digamos, ele é um bem público, amplo, abrangente. Como é que você liga esse tema geral com essas questões identitárias, que tem a ver com raça, tem a ver com gênero? Para mim, elas estão intimamente ligadas. Eu, pelo menos, não consigo separar a luta por um Brasil mais justo, desenvolvido, ético, da luta por um país menos machista, quer dizer, não machista, não racista e não excludente de forma geral. E aí, dizendo o porquê disso, né? A forma que eu simbolizo enquanto a gente não tirar uma foto do Congresso e ele não se parecer com a sociedade brasileira, eu tenho muitas dúvidas de que esse Congresso vai produzir soluções para toda a sociedade brasileira, por uma questão simples, que é o diploma de realidade. Eu vou trazer uma causa que pode parecer um pouco excêntrica aqui, mas que é muito importante para mim, que é contra a pobreza menstrual. A gente vive em um país em que de cada 4 meninas, uma vai te dizer que já faltou às aulas durante a menstruação porque não tinha um absorvente. E aí vários levantamentos, inclusive da ONU, vão mostrar que meninas perdem 1 mês e meio de aulas por ano porque não têm acesso ao absorvente. Vejam que matéria simples de ser resolvida, que faz com que meninas faltem às aulas, percam oportunidades, com que mulheres em situação de rua, em situação de cárcere, adquiram infecções, porque estão usando miolo de pão, pedaço rasgado de jornal, de pano, etc., e que muitas vezes, inclusive, se tornem inférteis. Por quê? Porque a política brasileira não quer falar de menstruação, porque isso ainda é um tabu. Para mim, é o exemplo assim que mais mostra, assim, em 2021, você falar sobre isso causa espanto, quantas outras dores não são ouvidas pelos espaços de poder?
que podem ser insignificantes para algumas pessoas, mas muito concretas para outras. Inclusive, ano passado, março do ano passado, quando eu apresentei um projeto de combate à pobreza menstrual, prevendo a distribuição de absorventes em espaços públicos, e depois apresentei alguns outros, o que as pessoas me diziam é que isso não importa. Por que você está falando disso? Que era a maneira delas de dizerem que não quero falar de menstruação. Eu, enquanto homem ou mulher rica, não quero debater isso. E é assustador, porque eu fui xingada de todos os nomes, inclusive pelo então ministro da Educação, que fez uma piada de extremamente de mau gosto. Mas ao longo desse 1 ano e meio, o que eu vi nessa temática específica foi uma grande revolução. Hoje, a gente tem estados e municípios que têm concretos recentes de combate à pobreza menstrual. São Paulo, capital e estado, Praia Grande, Mogi das Cruzes, Jati, no Ceará, Recife, Maranhão, são vários exemplos. Porque algumas pessoas, e eu estou longe de estar sozinha nisso, tiveram coragem de falar. Então, no governo federal é um pouco mais complexo, eu continuo lutando pelo nosso projeto. Mas no âmbito nacional, ver prefeitos e governadores se posicionando em relação a isso. Então, para dizer que eu não consigo acreditar que um congresso de homens brancos ricos vai resolver os problemas do Brasil, porque você não conhece as dores assim. E não há nenhum problema com homens brancos ricos e fala enquanto mulher branca. O problema é que os outros não estão lá, sabe? Essa questão do diploma de realidade. E aí, falando da temática das mulheres, que para mim é muito cara, a gente vê um avanço. 90 anos atrás, mulheres não podiam votar nem ser eleitas. 20 anos atrás, alguém como eu não teria provavelmente nem feito o ensino médio, sabe? Filha de mãe que engravidou no ensino médio, foi abandonada pela família, pai dependente químico. E olha, sabe, não para dizer que mudou para todo mundo. Eu sei que não, eu tive muita sorte. Mas você começa a ter uns pontos de escape, e eu acho que isso vai mudar. Quando a gente olha para a USP e vê que metade dos alunos, pela primeira vez, vem de escola pública, eu não acho que isso vai deixar a sociedade intacta, sabe? Nas eleições do ano passado, quantas pessoas que eu não vi, periféricas, negras, sabe, mulheres se candidatando e dizendo, ainda é muito difícil, a gente ainda está muito subrepresentado, mas a gente está gritando aqui que esse lugar é nosso também. Então, eu vejo mudança, acho que a angústia é que a mudança tem que ser mais rápida. A gente sabe que no ritmo atual vai levar mais de 100 anos para homens e mulheres terem o mesmo espaço na política. Eu quero ver isso em vida, então é por isso que a gente luta. Mas eu acho que ela está acontecendo, então bora celebrar o que já mudou, mas entender que a gente tem um longo caminho pela frente ainda. Salvo engano, Tabata, eu acho que o primeiro banheiro para mulheres no Senado Federal foi construído no início dos anos 90. É uma coisa relativamente recente. Se eu não me engano, do Senado foi nos anos 2000. Olha só, então, espantoso. Faz bem pouquinho tempo. Quando o presidente era senador, só havia banheiros masculinos no Senado. Quantas mulheres havia no Senado naquela época? Muito poucas, mas já havia. Pouquíssimas, Eu já havia. Mudou, eu sei, mas mudou muito. Até hoje há poucas, né? Mas havia muito poucas mulheres que tinham destaque na vida política. Havia uma, Sandra Cavalcante, era deputada. Da UDN. Em 88 foi construído na democratização na Câmara, em 2000 e alguma coisa no Senado, e hoje são 15% dos parlamentares são mulheres. Melhorou. Mas é muito baixo. O Brasil tem uma participação feminina no Parlamento Nacional das mais baixas do mundo. Disseram aqui que foi em 2016 no Senado. Olha, enfim... Sei que foi depois de 2000, com Vamos certeza. conferir, porque essa realmente... Enfim, vejamos. Mas, Ronilson, deixa eu tratar de um tema aqui que foi levantado por vários dos que nos assistem aqui. Deixa eu não perder os nomes aqui. O Renildo Neres e o Jeremias de Araújo, entre outros, que diz respeito ao fato de que, daquele tema que eu já mencionei anteriormente, que eu vou refrasear de maneira mais provocativa, digamos. Por que o mundo evangélico foi capturado, por assim dizer, por pastores muito conservadores, né? Em que, digamos, para os quais o papel da mulher é ainda ser subordinada ao cabeça do casal, o seu digníssimo marido. Isso tem mudado ou lhe parece que cristalizou-se uma maioria conservadora no mundo evangélico? Sempre que me fazem essa pergunta, eu quase sempre devolvo com uma pergunta que é:
qual foi o período no Brasil em que nós tivemos uma maioria evangélica progressista em que tudo era diferente nesse sentido? A gente nunca teve. O que mudou significativamente é a percepção do mal que isso causa, ou como isso, de alguma maneira, tem interferido e atravessado a sociedade brasileira, a produção de políticas públicas para o Brasil, na medida em que esse grupo se aproxima e se apossa cada vez mais, tem mais proximidade do poder. Mas essa é uma realidade da igreja evangélica no Brasil, quer dizer, da igreja no Brasil. A igreja no Brasil chega com colonizadores escravocratas, não chega para poder libertar escravizados e indígenas, né? O que nós sempre tivemos um movimento à margem de resistência que sempre passou desapercebido. Quer dizer, a gente sabe muito pouco da resistência evangélica, por exemplo, durante a ditadura militar. Né? A quantidade de pastores e lideranças evangélicas que foram exiladas, presas, torturadas, a gente sabe muito pouco pela a pouca, mas significativa resistência, oposição de pastores e lideranças evangélicas com relação ao período da escravidão, ao regime escravocrata. Mas esse grupo ele sempre foi à margem. Não tem um período em que, quando esse campo evangélico no Brasil se tornou conservador. O campo evangélico no Brasil é conservador. Nós somos o campo evangélico no Brasil é formado, é instituído basicamente pelo legado colonial e escravocrata dos Estados Unidos. Quer dizer, grande parte das nossas denominações, as mais atuantes, vem a partir desse processo da derrota da Guerra Civil Americana, dos confederados. Nós recebemos muitos pastores e missionários que vieram para o Brasil, porque o Brasil ainda era o único país que você ainda podia ter escravos. Quer dizer, você tinha um pastor que tinha a sua igreja e tinha os seus escravizados. Nos Estados Unidos não podia mais, ele encontrou um bom lugar, e esse lugar era o Brasil. Esse lugar influenciou a formação evangélica brasileira, ou apática ou extremamente conservadora, inclusive numa perspectiva patriarcal, machista, etc. Eu acho que o que eu acho é que esse grupo ele se tornou tão estridente, tão hegemônico, e se sobressaiu tanto que ele parece que agora ele se tornou notável como algo nocivo. Mas essa é a linha temporal que sempre aconteceu e nós temos e ainda temos, essa que é a grande questão, onde está esse grupo à margem que sempre manteve uma perspectiva libertadora, digamos assim, da leitura evangélica. Agora, do ponto de vista, digamos, da formação política e do recrutamento para a atividade política, os conservadores evangélicos têm sido bem-sucedidos? Quer dizer, porque há um aumento da participação de bancadas evangélicas nos legislativos, não apenas no federal, mas esse é um mecanismo forte de recrutamento e portanto, de engajamento na política de um setor religioso conservador? Forte e expressivo, mas eu acho que aí tem várias razões. Talvez uma razão significativa é que uma parte significativa da esquerda, uma parte significativa dos partidos e das lideranças políticas, do campo político identificado numa perspectiva democrática e mais liberal, sempre foi muito hostil à perspectiva da religião e à religiosidade. Né? Ao passo em que o campo conservador ele tem isso como um princípio, ele tem isso como algo extremamente básico. Eu acho que tem um pouco da cobrança dessa conta, quer dizer, a própria compreensão da ideia dessa disputa, né, da laicidade do Estado, sei que isso estava em uma das perguntas, mas surgiu agora como levantando essa bola agora, essa disputa com relação na preocupação da laicidade com o Estado, imaginando a religião como se fosse um mal ao Estado por si só. E você tem muitas variáveis. O que é os Estados Unidos, ou o que seria os Estados Unidos, sem a importante influência das igrejas negras, por exemplo? Né? O movimento pelos direitos civis é um movimento extremamente fundamentado a partir de religiosos, a partir de evangélicos negros. Aliás, isso é uma coisa interessante, que essa perspectiva da laicidade, do distanciamento da religião, como está muito relacionado nessa herança iluminista, branca, europeia, dessa distinção da religião
da religião e da sociedade, ao passo que grande parte das populações negras, grande parte dos mais pobres, a espiritualidade e a religião está totalmente conectadas. Você teve transformações políticas, você teve, a partir de uma influência da participação extremamente importante da religião. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim na Jamaica. A independência da Jamaica tem uma relação direta com uma revolução inspirada por um pastor batista. Foi assim na África do Sul, na luta contra o apartheid, tem uma contribuição incrível das igrejas protestantes na África do Sul. A Revolução Haitiana tem uma contribuição do voodoo extremamente importante. Como o candomblé e os terreiros no Brasil foram articuladores extremamente importantes, políticos, inclusive, para o movimento negro, para lideranças negras importantes, né? A gente pensar no Abdias Dias, pensar na Lélia Gonzalez. Então, a religião é extremamente formadora nesse sentido. Então, essa hostilidade, esse distanciamento, que, de alguma maneira, atravessou parte da intelectualidade no campo da esquerda e também numa perspectiva liberal e democrática, do qual a religião não faz parte, a religião fica ali no seu cantinho, é o espaço que o Estado permite. Ele permitiu, de alguma forma, que esse campo conservador mostrasse que a política não é pensada sem a religião. E, nesse caso, a política não é pensada sem a religião cristã, nessa hierarquia, nessa perspectiva. Então, não é só como os conservadores, como eles, a expressão que você usou como eles colecionam, capturaram, como eles não é só a ideia de como capturaram, né? Essa porque também parece que os conservadores capturaram um grupo passivo onde os conservadores chegaram e conseguiram capturar com uma mensagem religiosa. Isso é leitura política também. Esse grupo fez uma leitura de que esses conservadores preservam coisas que são importantes para eles de alguma maneira. Então, tem uma perspectiva de uma perspectiva de narrativa, de interpretação dessa narrativa, que ela também é importante. Não é só a captura pelos conservadores, mas como essa hostilidade ou essa má compreensão do papel da religião foi determinante também para chegar onde a gente chegou. Legal, Ronilson. Eu vou querer perguntar de novo, ainda sobre este tema da religião para o presidente, mas antes eu queria agradecer aqui o Orestes Aloísio, que está nos assistindo, e que confirmou que é de 2016 o primeiro banheiro feminino no Senado, que antes as excelentíssimas senadoras tinham que ir ao banheiro do restaurante, que não havia um banheiro privativo para as mulheres no Senado Federal. Presidente, como é que o senhor vê essa questão da relação entre política e religião, mas de maneira menos abstrata? Como é que foi a sua relação, primeiro, na luta contra a ditadura, o papel que a igreja teve, né? E aí, igreja católica, mas não só a igreja católica. E o senhor, como presidente, como é que o senhor procurou lidar com este fato de que a religiosidade do povo brasileiro é muito presente, embora o Estado seja laico e as igrejas têm peso? São muitas questões juntas aí. Vamos ver como é que a gente sai dessa. É o seguinte. Primeiro, eu sou de uma família de origem. Minha mãe nasceu em Manaus e o pai dela era protestante. A minha avó, a mulher desse meu avô protestante, era católica. Então, havia discussão sobre a questão. Enquanto na família do meu pai, metade não tinha religião nenhuma, porque são militares, de um tempo que o meu avô foi que estudou para padre, o pai do meu pai. A minha avó não acreditava em Deus, e era uma pessoa que nasceu no século XIX. Então, é uma coisa complicada. Lá em casa sempre houve muita liberdade nesse sentido, que havia muitas tendências, né? Bem, eu fui católico como religião, bastante. Eu ficava muito nervoso que a minha irmã não rezava um rosário antes de dormir. Um rosário, 3 terços. Eu rezava 3 terços, enfim. Bom, mas nunca a Igreja Católica apareceu na vida política de uma maneira mais definida, mas não foi a única. Os protestantes também, contra as torturas, contra a violência, contra o autoritarismo. Dom Paulo Asa foi um nosso herói naquela ocasião, né? Então, ele tinha posições muito claras
que eram contrárias à discriminação, até mesmo a qualquer tipo de discriminação política, não só na questão da tortura, mas em geral. Ele é uma pessoa aberta. Bom, então, nessa época, a relação que havia entre os religiosos que se opunham ao regime era grande. Não só os católicos, mas principalmente os católicos, por causa de Dom Paulo, que tinha um papel grande, né, que em São Paulo, Dom Carlos Carmelo, no Rio, enfim, Dom Paulo mais que todos, né? O arcebispo de Recife, ele também tinha uma posição. Eu me lembro que a polícia matou uma pessoa aqui em São Paulo, um jovem. Aí foi na Praça da Sé, uma missa, e vieram vários cardeais. Eu estava lá, sentado com os cardeais, no altar. Né? Havia um sentido de resistência ao autoritarismo que penetrou nas religiões, não só na católica, em algumas denominações protestantes também. Então, essa questão me levou eu, pessoalmente, a ter uma visão muito mais plural dessa matéria. Né? Eu nunca não tenho palavra de discriminação. Você pode dizer que o povo é isso ou é aquilo. Você, como presidente, você tem que atender a todos, com religião, sem religião, católico. Você atende mais aos que procuram mais, são os católicos, que vêm mais, os cardeais têm mais acesso, né? Mas também Na sua época, eu acho que isso mudou, presidente. Eu acho que hoje os pastores são mais ativos até do que os próprios da hierarquia católica. O que mudou foi no sentido que a sociedade mudou muito também. Você tem gente de todo tipo de religião. E a ideia de que todo religioso é conservador é uma mera ideia, não é verdade. Né? Você tem na experiência vital, você percebe que não é assim. Eu pessoalmente, nunca fui de discriminar, quem quer que fosse. Fui lá o Papa, eu recebia protestantes, não religiosos em geral, ateus. Isso, para mim, não tinha muita importância, porque você vê como é que eles se comportavam politicamente. Né? Bom, isso eu acho que progressivamente o Estado brasileiro, não é aquele laico que está escrito na Constituição, aquele laico, mas ele opera de uma maneira mais aberta, porque senão não vai dar certo num país que é tão diverso como o Brasil. Você tem que aceitar essa diversidade e você guardar a questão religiosa para si. Você, cada um tem ou não tem, mas não pode interferir na vida, da decisão do quem está no governo, a questão de você é de tal ou qual comunidade religiosa. Isso nunca entrou em discussão. É claro que eu tinha mais contato com os católicos, porque eram mais visíveis. Primeiro que eu não bati, é mais fácil perceber quando vê um cardeal, não sei o quê e tal. É mais visível. Mas eu tinha contato com todo mundo. Eu acho que é muito importante na política, e aqui algumas pessoas dos que estamos debatendo, estamos ou estivemos envolvidos na política, você tem que ter disposição de ouvir. E ouvir todos os que estão com vontade de se manifestar. Eu nunca perguntei a ninguém qual é a sua religião. Nunca. Nem eu fui senador há vários anos, nunca perguntei. Havia gente de várias religiões, a maioria era católica. Católico quer dizer, se diziam católicos, não eram praticantes, ou alguns, outros eram praticantes. O Marco Maciel foi vice-presidente meu, era católico praticante. Eu ia à missa na casa dele. Por quê? Porque é para prestigiar o Marco. Mas ele fazia a missa, me convidava, eu ia. Mas eu ia também a qualquer outro tipo de culto que fosse necessário. E para relembrar do tempo que o senhor rezava um rosário inteiro antes de dormir também, né, presidente? Então, esse é um bom tempo. Pois é, memorável. Mas também na casa da minha avó, eu tinha tias que eram espíritas. E o copo na mesa fazia o copo andar, não sei o quê. Enfim, como espírita, tem uma tradição espírita no meio militar muito grande, né? Muito forte. Kardecista. Eu acho que o importante é você respeitar essas religiões. Tá? Se você sabe, você morrer, você vai definir se é que você consegue. Tá? Mas tem que respeitar, enquanto tiver poder na mão, tem que respeitar o conjunto de expressões religiosas e culturais do país. Eu acho que é isso. Eu fui treinado dessa maneira, como sociólogo. Então, nem sempre agi, mas procurei sempre agir assim. Né? Aqui foi levantada a questão de mulher. Bem, isso no meu tempo era quente, era um assunto delicado, porque as mulheres tinham posição de combativa. A minha mulher, na época, quando eu era presidente, era a Ruth. A Ruth era muito feminista, não no sentido só de levantar a bandeira, mas de entender a posição da mulher, a perseguição do homem, não sei o quê. Isso é importante, você tem que tomar em consideração essa dimensão.
Quanto à questão racial, nem se fale, porque eu fui assistente do Roger Bastilho e Florestan Fernandes. Então, eu comecei a vida fazendo sociologia e na favela, aqui em São Paulo, Cortiço, na favela. Né? E daqui até o Rio Grande do Sul ia tudo que era favela, porque nós estávamos estudando a discriminação racial. É diferente no Brasil comparado com os Estados Unidos, mas existe, né? E você tem que lutar contra essas questões. Eu acho que a obrigação de quem está na vida pública é de você ter uma visão, digamos, abrangente, não ser de um segmento. Eu tenho preocupação com o sectarismo, a polarização, que deriva do sectarismo. Quando tem polarização, Deixa eu pegar esse gancho da polarização, porque nós estamos chegando aqui na parte final da nossa conversa, e polarização nos leva ao tema das mídias sociais, né? Sobretudo Tabata, que está digamos, no meio político, tem que fazer uso das mídias. Você não se comunica se não souber fazer bom uso das mídias sociais. Agora, essa é uma faca de dois gumes, né? Como é que é para uma deputada que tem uma causa, que tem uma atuação substantiva, que não perde o seu tempo com agressões baratas, que não é de fazer maldades ou fofocas, como é que dá para utilizar a mídia social de uma maneira legal, interessante, construtiva? Qual é a tua experiência com isso, Tabata? Acho que a primeira coisa é que as redes sociais são um instrumento. Assim como foi quando a gente começou a imprimir as coisas, sabe? Não acho que a gente é uma revolução mais densa, acho que a gente está passando por uma revolução tecnológica cada vez mais rápida, acho que essa é a parte que assusta um pouco, né? Saber que o mundo vai mudar cada vez mais rápido, que eu vou enfrentar um mundo, uma realidade com 10, 30 e 50 anos, enquanto a gente vê essas mudanças ao longo de gerações. Mas eu não acho que, nesse sentido, as redes sociais sejam especiais. Acho que elas são instrumentos que podem ser usadas para o bem e para o mal, sabe? Podem ser usadas para aprofundar a democracia, mas também podem ser usadas para fragilizar a democracia. Depende muito de quem está do outro lado. A forma como eu dialogo com isso é tentar tirar do online e levar para o offline. Na época da minha campanha, não passei longe de ser uma digital influencer. Então, enfim, tinha poucos seguidores para os padrões de quem precisava receber cerca de 300 mil votos, mas eu tinha uma atuação na educação que me permitiu ter 5 mil voluntários. E, obviamente, o WhatsApp foi muito importante para mim, porque era a forma que eu encontrava de mobilizar esses voluntários, de organizar o nosso trabalho na rua de campanha. Então, acho que é uma lógica um pouco parecida para mim no mandato. Eu preciso estar nas redes sociais porque é um instrumento que eu tenho de transparência, de contar para as pessoas o que eu estou fazendo, de dar satisfação do meu trabalho, de mobilizar quando a gente tem que derrubar um veto do presidente da República, quando a gente tem que votar um Fundeb. Mas eu acho muito importante me lembrar que as redes sociais não são um mundo. Então, eu todo final de semana vou para a rua, vou para o interior, para a periferia, para o litoral, e é maravilhoso ver como o ambiente das redes sociais não tem nada a ver com o ambiente das ruas. O que pega e vira trending topics do Twitter e confusão. Assim, primeiro que eu tenho uma família que não gosta muito de política. Se dependesse da minha mãe e do meu irmão, eu não estava aqui. Então, isso já me coloca um pouco na vida real. E aí eu vejo muito por eles, sabe? O que importa, o que chegou em vocês. E eu vejo isso na rua. Então, eu acho que é bom esse antídoto, sabe? De lembrar que, olha, tem algoritmo, tem robô, é bolha, é gente com acesso. Então, é bom, é legal ouvir também, mas tem que ouvir gente de verdade, tem que ir na rua. Até porque a rede social acaba sendo um instrumento de não vou conseguir falar isso, mas de gente covarde que se esconde por acovardamento. Acovardamento. Gente que se esconde e diz coisas que não diria pessoalmente. Então, é importante, você pode usar, mas a gente sempre levar para offline, sabe? Então, vamos fazer um grupo de WhatsApp, vamos fazer uma reunião presencial, no contexto não da pandemia, né? Mas porque é isso, assim, a gente tem gente que seguia, assim, pelas redes sociais no plenário, mas eu acho que você vai ter os interesses que gritam mais alto, e não aqueles que interessam a maioria sendo ouvidos na política. E não é a política que eu quero fazer. Então, eu estou ok, não é muito popular. Ronilson, Simon Schwartzman estava nos assistindo aqui, ele até falou, lamentou, eu tenho que sair. Sabe o que ele falou? Esse Ronilson é ótimo,
e tal. É divertido. E agora ele fez uma provocação ao senhor depois, presidente. Ele disse que essa história que o senhor disse que o senhor não era fundamentalmente um professor, que a política era uma coisa estranha ao senhor. Ele acha que isso aí não é bem assim. Que o senhor... Ele acha, ele pode achar o que ele quiser. Quem sabe de mim sou eu, não é ele. Ah, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Quanto a isso, não há a menor, quanto a isso, não há a menor dúvida. Ronilson, retomando esse tema como é que você vê, digamos, se você, colocando-se nessa perspectiva, acho que você falou uma coisa muito importante aqui. Eu acho que parte da hegemonia conservadora do mundo evangélico, em parte, tem a ver com a omissão dos chamados progressistas, que, por sua vez, tem a ver com um preconceito contra a religiosidade do povo brasileiro, né? Não tem a menor dúvida. Acho que você deu um recado muito importante. Agora, para virar esse jogo dentro do mundo evangélico, qual é a tua experiência? O que você sente? Quer dizer, que tem uma resistência, tem uma contracorrente progressista que tem sido capaz de engajar um número expressivo de jovens. E como é que se dá esse engajamento? Onde se dá? Bom, eu vou recuperar uma parte da sua fala. Eu acho que, bom, ela não é que ela não faça sentido, eu acho que faz, mas acho que não seria justo a gente ficar com a frase de parte da omissão de parte dos evangélicos progressistas. O que acontece é que é difícil ser progressista, né, no Brasil e no contexto brasileiro. Então, eu estou dizendo que é uma forma de fazer justiça, porque esse grupo é muito atuante, está aí há muito tempo e nunca se dobrou, né? Vou usar essa expressão, uma expressão bem evangélica também, né? Que não se dobrou, não desistiu, valoriza, né, com muito afinco a justiça, a luta pela justiça, a liberdade, igualdade, etc. Mas são experiências que elas são, como eu disse, esse é um grupo que sempre esteve à margem, né, sobretudo porque não olhou para o poder com o interesse de tomar o poder, então sempre permaneceu à margem, na base, de alguma maneira. Mas um grupo também muito invisibilizado. Quer dizer, essas perguntas, é uma pergunta que tem sido muito feita ultimamente, né? O evangélico se tornou uma figura rara, de muito interesse. É uma pergunta que tem sido muito feita ultimamente, mas as experiências elas estão acontecendo. Que, de alguma maneira, o que acontece é que a visibilidade aí tem uma grande influência da mídia, sobretudo da grande mídia. A maneira como eles reverberam, por exemplo, cada frase, cada provocação de uma figura como o Silas Malafaia, por exemplo, é absolutamente desproporcional de como eles reverberam as muitas experiências progressistas e muito mais humanas e solidárias que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, de pessoas muito mais acolhedoras, de pessoas extremamente comprometidas. Então, esse foco, essa luz, esse canhão de luz sobre esse universo conservador hegemônico, né, é o que aconteceu. Eles se tornaram a imagem do que é o evangélico no Brasil. Quer dizer, uma pessoa que é evangélica, uma pessoa como eu, né, que é mais do campo progressista, vamos colocar assim, você tem sempre que colocar que você é evangélico e usar um objetivo. Eu sou um evangélico mais, não sou como tal, sou um evangélico mais progressista, sou um evangélico mais acredito nos direitos humanos, o que é uma maluquice, deveria ser uma coisa absolutamente associada. Mas por que não é? Porque esse imaginário está totalmente tomado por essas figuras hegemônicas conservadoras. Então, assim, essa resistência existe? Ela existe, a resistência está espalhada pelo Brasil. Você tem uma diversidade incrível de movimentos, de coletivos, de lideranças mais antigas, de décadas, que estão na luta há muito tempo, e de lideranças muito, muito novas. No Nordeste, você tem um vasto movimento, né, de uma juventude evangélica com a pauta de evangélicos pela questão racial, da questão feminista, da questão do meio ambiente. Você tem uma diversidade
de movimentos, lideranças, juventude, que estão na pista, eles estão na luta, eles estão na estrada, eles estão nas periferias, eles estão com as pequenas igrejas, eles estão nas comunidades, eles estão... Uma articulação Então, esse trabalho... interreligiosa, Ronilson? Tem uma articulação interreligiosa com grupos católicos, progressistas, grupos de matriz africana? Qual é a fotografia? Qual é o filme, mas qual é a fotografia? Sim, você tem um movimento que é, inclusive, de uma perspectiva muito interreligiosa. Mas, repito, é claro que eles não são a maioria, nem são estridentes, mas você tem diversos movimentos e experiências que estão hoje, nesse momento, fazendo trabalhos, pensando e construindo trabalhos de maneira interreligiosa, extremamente importante. Então, o que eu quero dizer é que você tem saídas, né? Essa ideia dessa disputa pelo público evangélico para que ele seja recuperado de alguma forma, se de alguma maneira a sua sensibilidade se inclina para perceber que essas experiências estão acontecendo, talvez esse seja o detalhe. Ao invés da pergunta onde esses movimentos estão acontecendo, como é possível ir em direção a onde esses movimentos estão acontecendo, como a gente fortalece... E dá visibilidade, né? Você falou do canhão de luz sobre o movimento conservador, quer dizer, tem uma disparidade de armas, vamos dizer assim, né? Claro, você total. tem Ele já tem mídia, tem canais que eles suficiente. controlam, exato. E eles têm uma mídia que é reforçada pela mídia. Quer dizer, eu acho que essa é uma contribuição importante. Sempre quando me perguntam muito com relação a isso, eu sempre trago esse ator que o papel e a capacidade que a mídia tem, de alguma maneira, de reverberar essas vozes, de mostrar com essas experiências que as experiências inspiram experiências. Então, se você é capaz de mostrar, reverberar e dar visibilidade a essas experiências que elas estão acontecendo, que elas desconstroem, a Tabata falou uma coisa interessante, né, de que quando ela vai para o mundo real, e muitas vezes que ela vê que o que está sendo debatido no Trend Topic não tem nada a ver com o que está sendo discutido no mundo real. É um pouco isso, todo o alvoroço em torno de posicionamentos e declarações dos barões do evangelho, vamos dizer assim, e sua relação com o poder, fundamentalistas, ultraconservadores, ultradireitistas, completamente colaboradores de um projeto de poder, de uma supremacia cristã que quer usurpar o Estado, etc. Mas, às vezes, isso não tem relação com a base, muitas vezes. Na periferia, na base, as pessoas estão tocando suas vidas, as pessoas sabem que, se elas não fizerem isso de maneira solidária, comunitária, coletiva, a vida não vai dar certo nas suas realidades. Elas sabem que, se elas tiverem um nível de rigor moral que esses caras exigem, a vida não funciona, porque não é assim que a vida funciona na realidade. Então, quebrar essa leitura que é feita de cima para baixo, ela é extremamente importante. Então, eu diria muito mais do que dar os endereços aonde essas experiências estão, é a capacidade de fazer com que a mobilidade seja alterada para identificar onde essas experiências estão. Muito bom. Olha, nós estamos no finalzinho. Eu queria deixar também um tempinho para o presidente fazer aí a última consideração final. Tem aquelas inevitáveis demandas, presidente. O que o senhor diria para a Tabata e o Ronilson e tal? Eu acho que ele já tem régua e compasso. Eu acho que cada um, né? Mas eu acho que vale a pena um pouco uma pergunta para todos vocês. Quer dizer, como é que vocês olham o Brasil para frente? Com otimismo, uma sociedade em mudança, de onde vem essa mudança? Porque uma coisa que é muito interessante, eu acho que é um traço comum dos três aqui. Mesmo o presidente, que, digamos, teve mais tempo na vida profissional e chegou mais longe, até aqui, porque o futuro a Deus pertence, né, Tabata e Rony? Né? Vocês podem também chegar muito longe, vão chegar. Mas nenhum de vocês vocês de alguma maneira são personagens não típicos da política profissional, né? São políticos que adotaram causas, né? E que entram na política, mas se veem também atuando fora da política, né? Acho que é uma coisa que transparece aqui, interessante, e acho que essa em si mesmo é um recado interessante para quem queira se engajar na política. Não significa que se engajar na política seja fazer uma carreira clássica de político profissional,
né? Há vários trajetos possíveis. Mas eu já falei demais, eu quero ficar quietinho aqui. Eu queria muito rapidamente, o presidente sabe que isso para mim é difícil, mas eu Difícil, queria, eu sei. então, muito rapidamente, assim, para a gente terminar, a visão de vocês sobre a sociedade brasileira e que força essa sociedade poderá ter de imprimir mudanças nos rumos políticos do país. Tabata, começa. Acho que a primeira coisa é que eu sou otimista, assim, e eu brinco que se eu não fosse com 27 anos de idade, a gente estava muito lascado mesmo. Então, 27 você tem? Isso é um é, verdadeiro assinte. 27 anos, que loucura. Parabéns. obrigada. Não tem muito mérito em ter 27 anos, não, mas Não, obrigada. mas nossa, com esse nível de maturidade tem sim. Não, mas brincadeiras à parte. É claro que eu sou otimista com o Brasil, mas depende do período que a gente está falando. Eu acho que, brincadeiras à parte agora, o próximo ano e meio vai ser muito difícil. E vai ser muito difícil para quem sempre foi muito difícil, sabe? É claro que, enquanto democrata, eu tenho muito medo do que está acontecendo no nosso país. Eu tenho muito medo de uma possível reeleição do Bolsonaro. Porque a gente olha para os outros países, sabe? Da Venezuela, Hungria, Polônia e Turquia e todos os lugares onde a democracia está ruindo ou já ruiu, e você vê que, olha, uma reeleição de um projeto autoritário como esse, de um projeto corrupto e criminoso como esse, pode sim decretar o fim da nossa democracia por algum período. Então, tenho medo sim, trabalho contra isso sim. Mas, de novo, quando a gente olha para os dados de periféricos, negros, mulheres e tantas outras pessoas sonhando, estudando, ocupando lugares que nunca foram seus, por mais que ainda não seja a regra e continue sendo a exceção, eu tenho esperança de que as coisas vão mudar, de que meus filhos vão nascer em uma sociedade muito melhor do que eu nasci, do que meus pais nasceram. Meu pai, ele sempre, enfim, meu pai era meio assim duro, né? Ele sempre falava, olha, na minha época a escola pública era coisa de rico, e meu pai não tinha terminado o ensino fundamental, então, basicamente, vocês estudem sem reclamar, era isso que ele queria dizer. Mas, poxa, as coisas estão mudando lentamente, e a gente quer mais, e a gente tem toda a razão e direito de querer lutar por mais. Mas acho que a gente não pode perder essa perspectiva de que não só o nosso Brasil ele é melhor hoje do que ele era, sei lá, 50, 100 anos atrás, mas de que a gente, enquanto sociedade, é muito melhor do que isso. E aí eu vou ficar com algo que o Ronilson trouxe. Da mesma forma que as lideranças evangélicas reacionárias não representam os evangélicos, o que a gente está vendo hoje na TV todos os dias não representa o nosso povo, sabe? A gente é muito, muito, muito melhor do que isso. E é aí que eu boto a minha esperança. Então, vou finalizar desse jeito e agradecendo Maravilhoso. pelo debate. Foi incrível. Legal. Ronilson, você? Bom, eu me considero otimista também, e, sobretudo esperançoso, né? A esperança é uma perspectiva profética importante. Então, como um bom evangélico, acredito nessa perspectiva extremamente importante, mas sempre pontuando por onde a gente precisa passar, né, para poder para que essa esperança se concretize. Eu acho que me cabe dizer aqui o quão ainda é difícil, às vezes desconfortável, como eu acho que a gente avançou significativamente, é verdade, mas eu acho que uma luta que é muito significativa é como a sociedade brasileira tem a capacidade de reconhecer os efeitos, né, do legado colonial escravocrata na formação da sociedade brasileira e como o racismo atravessa diversos dos nossos dilemas e ele está embutido em diversos dos nossos dramas sociais, seja na educação, na violência, na justiça, saúde, na política, inclusive, etc. Então, a minha esperança envolve isso, não apenas numa mudança de perspectiva de sociedade, eu acho que a gente vai pular essa fase, nós vamos pular essa fase, inclusive a fase bolsonarista, mas nós não vamos fazer isso, ou pelo menos não vamos fazer isso de uma maneira eficiente e duradoura, sem que a gente direcione o canhão de luz para isso que continua de uma maneira com muitos subterfúgios e muito mascarado no reconhecimento das nossas desigualdades e dos nossos dilemas, que é como a herança do racismo nos trouxe até aqui enquanto sociedade e forjou as nossas desigualdades. A minha esperança está em reconhecer como que a superação disso é extremamente importante
para que nós sejamos uma sociedade melhor. Eu creio nisso. Eu creio extremamente. Como um bom profeta, eu creio sem deixar de apontar os caminhos pelos quais a gente poderia percorrer. E obrigado. Eu sou muito grato, fiquei muito honrado com essa o agradecimento conversa. é todo nosso, Ronilson, Tabata. Parabéns pela mediação aí, foi ótimo. Imagine. Estou aprendendo. Presidente, sua perspectiva em relação ao futuro deste nosso país? Eu acho que já disseram o fundamental. Nós somos os três, parece, otimistas. Você deve ser também, Sérgio. Como o senhor sabe, eu tenho eu sou meio o meu lado hebraico, às vezes põe o viés um pouco para baixo, mas eu me aguento bem. Mas não tem importância, você vai ser levado pela onda. E a onda é otimista. Não, prazerosamente. É nadando feliz aí. Agora, eu acho que esse otimismo é importante, ter esperança, né? Agora, com realismo. Foi dito isso aqui. Todos disseram a mesma coisa. Com realismo. Vai negar que há desigualdade na sociedade? Vai deixar de lutar contra a desigualdade? Não pode. Se você quiser realmente ser otimista e esperançoso, tem que lutar, tem que ter uma vida ativa e você tem que reconhecer a realidade. A discriminação contra a mulher diminuiu, mas há. A contra negro diminuiu, mas há. Então, está errado. Temos que tentar ver se convivemos de uma maneira mais democrática, mais aberta e que nos torne a vida mais prazerosa, se é possível dizer assim. Mas eu não quero abusar do fato de ser o último a falar. O último é o Sérgio, ele manda. Eu só obedeço. Mas, enfim, não quero abusar do tempo. Quero agradecer a vocês a espontaneidade. Isso é bom. A gente tem que dizer o que pensa, como sente, sem preconceito, abertamente, e vamos em frente. Vai dar? Vamos ver. Aí depende da nossa capacidade de organizar, de trabalhar, de persistir, enfim, de mudar. Mudar é fácil de falar, mas é difícil aceitar a mudança. É muito difícil. Mesmo essa pequena mudança que ocorreu no Brasil, é difícil. Foi sempre com muito sacrifício. E não é de um momento para o outro, não é só uma revolução. É uma evolução também que vai junto com essa revolução, com essas transformações. Então, você tem que aceitar o outro. Isso é a essência de tudo. Se você não aceitar a diversidade, está perdido. Você vai para a polarização. O risco que nós temos atualmente é esse. Um lado é bom, o outro lado é mau. Não é bem assim. O bom não é tão bom assim, o mal não é tão mal assim. Dá para ter aí pelo menos para conversar. Tem que haver capacidade de conversar. E você só conversa de verdade. Não é quando você convence o outro, é quando você se deixa convencer pelo outro. Isso é fundamental. Se nós criarmos um ambiente nesse sentido, o Brasil vai em frente. Quer dizer, o mundo vai em frente, se nós conseguirmos fazer isso. Muito bom, presidente. Vocês me convenceram, me deixei convencer de que o país tem tudo para dar certo, com gente como a Tabata e o Ronilson, aí é garantido. Gente, não esquecendo do velho também. Sem a velharia não faz nada também, viu? Não, mas o senhor jamais será uma velharia, o senhor é referência. Eu sou o moderador, agora os motores aqui da transformação é a turma da Tabata e do Ronilson. Só dou uma ajuda para mudar. eu dou uma ajudazinha aqui no que eu puder. Olha, um grande abraço, beijos, abraços. Obrigada, pessoal. Um abraço apertado. Obrigado. Tchau. Valeu, gente.